Deixa eu trazer mais um pouquinho de bastidor, um complemento, porque a gente estava falando da Janja. E aí, a gente tem um bastidor sobre isso. Deixa eu puxar aqui a minha colinha, gente. O presidente Lula fez um desabafo, isso eu consegui apurar hoje de manhã, quando ele recebeu a tal da carta e leu a carta do Cacai. Ele procurou aliados ali de primeira hora e reclamou especificamente do ponto em que, indiretamente, quando o Cacai fala de entraves pessoais, o advogado teria mencionado ali, sem nominar, mas se referido à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Por quê? Para Lula, essas considerações são injustas, não refletem a realidade. Aí os aliados também com quem eu conversei, ministros, dizem que tudo bem, a Janja pode até ter influência sobre o presidente, muitas vezes ultrapassando os seus limites, né, da sua atuação como primeira-dama, né, atuando, daqui a pouco a gente cita exemplos, em decisões oficiais, mas o isolamento eventual do presidente não é culpa da Janja, é uma escolha do próprio presidente da República. E aí tem argumentos para todos os lados, inclusive até um cansaço do presidente ou uma dificuldade, falta de paciência de lidar com a política nesse estágio atual da vida, no terceiro mandato, quando ele estava focado, e a gente viu isso acontecer nos 2 primeiros anos de mandato, mas em propagar seu nome internacionalmente, se lançar, né, como um protagonista internacional e consequentemente, divulgar o Brasil em viagens no exterior, em articulações maiores. Só que Lula foi chamado à realidade, o governo não vai bem, a avaliação está ruim e Lula agora, nessa segundo mandato, precisa entrar na política doméstica. Nessa carta que foi circulada pelo Cacai, abre aspas, ele diz: não faz política, está isolado, capturado, palavras consideradas duríssimas por aliados do presidente da República e por ele próprio. Na carta que gerou mal-estar no governo também, inclusive no Palácio do Planalto entre ministros, porque indiretamente as críticas recaem também sobre o entorno do presidente da República. Quando o Cacai faz uma menção a governos anteriores, há um time mais experimentado, aquele time Palocci, José Dirceu, que falava a verdade, ele até cita o José Dirceu, então isso também gera alguma mágoa ali entre os ministros da cozinha palaciana. Cita, por exemplo, que Lula perdeu a inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política, como trouxemos anteriormente. E aí, apesar de não mencionar diretamente a primeira-dama, auxiliares de Lula entendem que boa parte dessas críticas também diz respeito à atuação de Janja junto ao presidente da República, e foi dessa forma que ele também entendeu parte dessa carta. E a gente lembra que a Janja, sim, teve, principalmente nesses 2 primeiros anos, uma atuação contundente junto ao presidente em reuniões oficiais, participando inclusive de decisões que caberiam somente ao governo, quando, por exemplo, Janja opinou sobre a taxação dos produtos chineses e acabou num embate com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Só para ficar num exemplo, a entrada do Sidônio, aí me dizem esses mesmos aliados de Lula, acaba que dá uma neutralizada na figura da Janja ou nessa atuação estendida da primeira-dama para além das suas funções, porque o Sidônio Palmeira, ele só veio para o governo com essa prerrogativa ou com essa condição, de atuar de forma autônoma e independente, o que todos entenderam que seria também para além, ou seja, da atuação da primeira-dama, da influência que ela tinha também sobre a SECOM de Paulo Pimenta. Não à toa, houve uma troca de vários assessores de Janja que tinham cargo na SECOM e foram demitidos pelo Sidônio Palmeira. Para além disso, é também mencionada ali uma atuação de Rui Costa, ou que as críticas estejam resvalando também no ministro da Casa Civil, Rui Costa. O entorno de Lula acredita que parte dessas reclamações do Cacai e que tem respaldo no próprio governo se devem também à atuação de Rui Costa, visto por muitos como
muitas vezes um obstáculo para aproximar o presidente de aliados. A reclamação generalizada, por que digo isso? Porque a gente ouve do Congresso, até mesmo do governo, da oposição, nem se fala, que a articulação de Rui Costa está impedindo o presidente Lula de se aproximar da base no que diz respeito ao trato e até mesmo ao contato com esses aliados do presidente. No entanto, não tem, segundo os mesmos aliados que criticam, respaldo no que pensa o presidente Lula.